Tem um momento específico em O Imbatível 2 que resume tudo que Yuri Boyka representa como personagem, e que vai além de qualquer cena de luta que ele já travou. Ele está no chão, com o joelho destruído, a carreira acabada na opinião de todo mundo ao redor, e em vez de aceitar o que qualquer pessoa racional aceitaria, ele rasteja até o canto da cela e começa a fazer flexões. Não por plateia, não por câmera, não porque alguém está olhando ou esperando alguma coisa dele. Ele faz porque é quem ele é, e porque para Boyka, parar nunca foi uma opção que existia no vocabulário. Isso importa muito mais do que parece, porque Boyka não é inspirador apesar das circunstâncias que enfrenta. Ele é inspirador por causa delas, e essa distinção muda completamente a forma como qualquer pessoa deveria olhar para a própria vida quando as coisas ficam difíceis. Yuri Boyka cresceu num sistema que não foi gentil com ele. Orfanato, ausência de estrutura familiar, um caminho construído sem rede de apoio, sem dinheiro, sem conexões, sem nada que o mundo moderno trata como pré-requisito para o sucesso. O que ele tinha era o corpo, a disciplina e uma convicção interna de que podia ser o melhor lutador do mundo. Não o melhor da prisão. Não o melhor da Rússia. O melhor do mundo. E ele repetia isso sem ironia, sem modéstia performática, sem aquela hesitação que a maioria das pessoas tem ao declarar o que realmente quer. Ele sabia o que queria e ia em direção a isso todos os dias, independente das condições ao redor. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a maioria das pessoas associa determinação a talento, como se a pessoa que não desiste fosse assim porque as coisas estão funcionando para ela. Boyka desfaz essa ideia completamente. O joelho destruído em O Imbatível 2 é o ponto mais honesto de toda a saga. Ele perde o que construiu, perde a invencibilidade, perde a identidade que havia criado como o lutador mais completo do mundo, e tem que enfrentar a possibilidade real de que nunca mais vai competir. A resposta dele não é aceitar com sabedoria budista, não é buscar um propósito alternativo, não é encontrar paz na derrota. A resposta dele é trabalhar, com dor, com o joelho imobilizado, com recursos que seriam considerados insuficientes por qualquer preparador físico que você consultasse. Ele usa o que tem onde está, e vai além do que qualquer médico ou adversário acreditaria possível. Conheci um cara que largou um emprego estável porque queria empreender, passou por 2 anos muito difíceis, chegou num ponto em que as contas não fechavam, em que a família duvidava, em que até ele mesmo começou a questionar se havia feito a escolha certa. E ele me contou que numa noite dessas, viu O Imbatível 3 pela 3ª ou 4ª vez, e que tem uma fala do Boyka que ele escreve até hoje em lugares que vai ver com frequência, que é quando o personagem diz, em sua versão traduzida e simplificada, que não interessa onde ele está ou o quanto está difícil, porque ele vai superar. Não como promessa para os outros, como declaração para si mesmo. Isso é o que Boyka ensina que nenhum coach de internet ensina com a mesma eficiência, porque o personagem não diz isso do topo. Ele diz do chão. Se você gosta desse tipo de análise, considera se inscrever no canal, isso ajuda muito o crescimento aqui. Mas espera, tem mais, porque existe uma camada no personagem que vai além da determinação e que raramente é discutida quando as pessoas falam do Boyka. Ele tem um código. Não um código bonito de discurso de motivação, um código real que ele aplica mesmo quando custa caro. Boyka recusa vantagens desleais. Boyka respeita adversário que merece respeito. Boyka para uma luta quando a situação exige que ele pare, mesmo que isso comprometa o que ele quer. Tem uma cena em O Imbatível 4 em que ele toma uma decisão que nenhum personagem movido apenas por ego tomaria, e que revela que por baixo de toda a intensidade física existe um homem que tem princípios que não negocia. Isso é o que separa o personagem que impõe respeito do personagem que apenas impõe medo. Qualquer um pode ser temido quando está ganhando. A questão é quem você é quando a situação te dá todas as razões para agir de forma menor. O próximo ponto muda tudo, porque o que o treinamento de Boyka representa não é estético, é filosófico. Ele não treina para parecer forte. Ele treina porque o processo de se superar diariamente é o que dá sentido à existência dele. Cada repetição que ele faz além do que o corpo pede é uma declaração de que ele existe, que está aqui, que não foi derrotado, que vai continuar. Isso tem um nome na psicologia, chama identidade baseada em ação. E é o oposto do que a maioria das pessoas faz, que é construir identidade baseada em resultado.
Quando você constrói identidade em resultado, qualquer derrota destrói quem você é. Quando você constrói identidade em processo, a derrota vira dado, não sentença. Boyka perde lutas ao longo da saga. Perde de formas que humilhariam qualquer ego frágil. E volta. Sempre volta. Não porque o roteiro manda, mas porque o personagem foi construído em torno de uma verdade que qualquer homem que já enfrentou algo difícil de verdade reconhece. A resiliência não é a ausência de queda, é o que você decide fazer depois que caiu, quando ninguém está olhando, quando não tem plateia, quando a escolha mais fácil e mais racional é ficar no chão. O que Yuri Boyka ensina sobre masculinidade não é que um homem precisa ser invencível. É que um homem precisa ser incapaz de aceitar a própria derrota como definitiva. Há uma diferença enorme entre as duas coisas, e essa diferença é onde o personagem vive, e onde qualquer homem que queira ser algo mais do que o ambiente em que nasceu precisa aprender a viver também.